Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bom, vamos mais uma videoaula, né? Agora eu quero falar para vocês sobre política e poder, né? Como que a gente vai definir política e poder, falando de trabalho, de organização e de psicologia, né? Até que ponto a política e o poder ele influencia nas decisões que nós temos, né? Mas quando eu falo em política, eu lembro de coisas de governo, né? Eu me lembro de quem, né? De deputados, eu me lembro de leis, eu me lembro de CPI, de CPMI, eu lembro de muitas coisas porque eu estou falando de política. E quando eu falo de poder, eu estou falando da autoridade mesmo, né? Eu lembro da polícia, eu lembro do Papa, né? Como poder aí central da Igreja Católica, entre outros, né? Mas vamos ver o que a gente vai falar isso na organização e como que você, administrador, usando a psicologia comportamental, né, que é estudada nessa disciplina, como que você vai atuar dentro das organizações de forma a não vir a atrapalhar, usar recursos diferentes. Política e poder. Primeira coisa, poder, né? O que é poder? O poder consiste em um conjunto de relações que eu tenho, né? Eu tenho poder junto aos meus grupos individuais, eu tenho poder de relação de estabelecer as coisas. Então o poder vem muito das relações interpessoais lá dos grupos. Lembra quando a gente estudou os grupos, né? A dinâmica de grupos? Então o poder ele consiste desse conjunto de relações que eu tenho, né? Dessas inter-relações que eu tenho um com o outro, e torna uma força que eu, indivíduo ou grupo, estabelece entre nós ou entre mim a partir da posição que eu ocupo na sociedade. Vamos lá. Qual que é a posição que você ocupa na sua casa? Você é o pai? Você é a mãe? Você é o filho? Né? Você tem você ocupa essa posição. Lá no trabalho, você é um mero subordinado ou você é uma pessoa que estabelece funções? Nós temos que saber disso aí, né? A partir desse momento, qual que é o domínio sobre algo ou situação que privilegia um determinado da relação devido à condição da força que cada um apresenta. Então, quando eu estou falando de poder, eu estou falando nessa força de domínio que o outro tem sobre nós, ou que uma pessoa tem sobre determinados grupos, ou que uma fonte de poder tem determinado a toda a situação. Então esse é o poder. Quando eu estou falando da força, né, aí eu até coloco a formiguinha aí com a força total. Quando eu lembro da força, aí me vem na cabeça o incrível Hulk, né? O cara tinha uma força que ele destruía tudo com um borro só, ele acabava com tudo. Então ele tinha essa força. Mas o que será que é força? Né? Quando eu estou falando de relações de trabalhos, né? São recursos utilizados na conquista e na manutenção do poder. Olha aqui. Então, se poder é um conjunto de relações que eu e os grupos utilizamos, a força é os recursos que nós utilizamos. Por exemplo, né, o poder de persuasão, poder de fala, isso é uma força que eu tenho, né? E é uma forma de existir sobre várias outras formas. Por exemplo, tem pessoas que têm um domínio físico, né, sobre os outros, tem mais força, tem mais habilidade física, né? Você vai lá na academia, o cara usa a força e pega 50 quilos, eu pego 10, tá vendo? Eu não tenho. Agora, psíquica, né, é quando alguém usa um recurso psicológico dentro de você, isso vai acabando com suas ideias, né? Vai destruindo ou ao mesmo tempo aumentando, né? É o apelo à emoção, inclusive nós temos a chantagem. Tem pessoas que fazem uso da chantagem no trabalho, nas relações pessoais, na família, na igreja, em todos os lugares. Então, poder consiste num conjunto de relações. A força são os recursos que eu utilizo para usar o poder. E a política e o poder não se restringe à organização do Estado. Quando eu falo de política, eu não estou falando de uma política que fala de Estado. Eu não estou falando de governador, não estou falando de presidente, não estou falando dessas pessoas. Eles são candidatos que manipulam as pessoas através do poder e da força, mas eu vou falar da política da empresa, né? Está presente em todas as relações sociais. Olha, nos grupos, na família, no casal, né? Nós temos aí a política, né? Dentro da empresa tem as regras, as condutas, as normas, e todas as situações que vivemos envolvem relações de poder que estrutura e mantém a ordem social. Lá na empresa,
já está estabelecido dentro da empresa, daqui a pouco a gente vai falar da cultura e do clima organizacional, para que ele possa, de maneira bem adequada, estruturar essas forças, esses poderes aí dentro da empresa, através da política, né? Aí nós temos na família, né, eu tenho o pai, a mãe aí como chefe, né, do poder, que cria as regras, que estabelece. Lá na escola, né, lá dentro da escola, na estrutura, nós temos o diretor ou o vice-diretor, e no mercado de trabalho nós temos os chefes, os líderes. Chefe, pessoal, chefe manda, líder acolhe, ensina, se prepara. Qual poder que você usa, qual força que você tem e como que você utiliza essa política aí dentro das relações sociais estabelecidas nesses conjuntos de forças que você tem e como que esses recursos são observados. Então a gente tem que começar a analisar essa maneira de a gente usar força. Heteronomia, né? O que é isso, gente? É uma aceitação da norma que não é nossa, né? A palavra heteronomia, ele fala o seguinte, é quando eu aceito as coisas e fico calado, não é meu, é que vem de fora. Vamos lá. O chefe, o dono da empresa, colocou ali dentro as regras e as normas e você tem que aceitar, né? Submetemos passivamente aos costumes por conformismo ou temor à reprovação da sociedade ou dos deuses, né? Quando eu estou falando dessa autonomia, nós temos essa ideia também, né? Olha, vamos lá, eu não posso, vamos pensar só nisso, né? Eu não posso cometer isso porque é pecado e eu vou para o inferno. Quem que está me punindo? Eu tenho um Deus que me pune e eu tenho um Deus que me pune e eu sou julgado lá no inferno. Então, e nós deixamos de fazer muita coisa por causa desses deuses, por causa desses conformismos. Aí tem até dentro das empresas, né, a gente usa esses grupos usam essas forças para poder manipular as condições de trabalho ali. Essa estrutura permite as relações políticas autoritárias, né? Aí eu tenho o comunismo, eu tenho o socialismo, nem é uma forma de governo, né? Eu acho que não existe socialismo, né? Não existe igualdade, porque aí eu acho na heteronomia, né? Que quando um manda e o outro obedece e cria essa massificação de ideias, e na empresa é diferente. Então eu tenho hétero diferente e monos lei. Então heteronomia é a lei que é diferente. Depois eu tenho o autoritarismo, né? Que é essas relações de exploração onde quem exerce o poder obtém todas as vantagens através da manipulação daquele sobre o que é o poder exercido, né? Aí é quando você tem um chefe que ele acha que ele é chefe, ele não é um líder. Eu mando, você obedece. Eu sou o fulano de tal porque eu fiz isso, né? Então esse autoritarismo, pessoal, isso não é bom. Isso não é legal, isso é ruim, certo? Toda forma de autoritarismo, seja na força, seja no poder, seja na política, seja na economia que você utiliza, ele vai te colocar em algum ponto de desigualdade alguma hora. Porque você não vai ficar a vida inteira no autoritarismo. Uma hora vai chegar alguém que vai exercer e que vai discutir isso com você e você vai ter que aprender a usar isso de forma muito tranquila dentro das negociações de trabalho, né? O poder é uma imposição baseada na força física, né? Olha, eu posso usar a força física, o status, né? O cargo que eu ocupo numa empresa ou na política, na família. Vamos lá. Força física. O policial usa a força física para que o cara não comete algum assassino, não mate, digamos assim. Eu não entendi, nem sabia como que eu estou pensando nessa cena aqui, né? E no status, sabe, aquela pessoa que tem mais poder acha que é menor que o outro, o burguês versus o pobre, o próprio versus o rico. Então nós temos isso. E quando é o cargo, né? Eu sou o chefe, eu sou o líder, eu sou o gerente. Aí na política eu tenho o presidente. Aí nós temos agora dois momentos tanto antagônicos, né? Nós temos duas doenças na política mundial, né? No mundo, né? Nós temos uma política aqui no Brasil, então nós temos duas doenças e uma corrompe mais do que a outra, inclusive as famílias, e inclusive as empresas estão sofrendo com isso aqui agora por causa desse autoritarismo. E quando eu tenho o temor e a obediência, né? Então olha, eu tenho a força, eu tenho o poder, eu tenho a política, eu tenho a heteronomia, eu tenho o autoritarismo, formando essa consciência minha, aí eu exerço tudo isso, esses recursos também, eles são impostos através do terror e da obediência.
Né? No sistema autoritário, não há escolha. Ou você faz assim ou não. Será que dentro das nossas organizações nós temos poder de escolha? Nós temos poder de decisão? Quem determina essas normas, né? O bem e o mal é sempre uma autoridade superior, é sempre quem está mandando. Aí vamos pensar em Deus, né? Então eu tenho Deus, que é o bem, e tenho o demônio, que é o diabo. Então nós temos esse temor a Deus e essa obediência a Deus, porque a gente pode ser julgado por ele e ser condenado ao mal, né? Que aí é o inferno. Então nós temos que pensar nisso. Pessoal, e dentro das organizações, dentro da sociedade, algumas pessoas nos levam a isso. Ou talvez você próprio, né, através do psíquico, através da força física, através do seu status, você esteja desenvolvendo alguma coisa dentro das pessoas. Pense nisso. Porque esse sistema baseia-se na razão e no conhecimento. Mas no temor à autoridade, eu não vou basear o temor e a obediência na ciência, nem no conhecimento. Mas no temor à autoridade, a sensação de fraqueza e dependência dos subordinados. Olha, eu posso te dar uma prova e te reprovar. Eu estou usando temor e obediência. Eu não estou usando política. Eu não estou sendo um ser político. Né? É hora que eu falo de política, eu não sei de entender o outro e aplicar esses recursos aí dentro. Depois eu vou falar de virtude e obediência. Virtude é a obediência. Né? Se você tem virtude, logo em sequência você é obediente. Aquele cara virtuoso, vamos lá, ele vai à missa todos os dias, ele nunca chega atrasado na empresa, ele não falta ao trabalho, ele é um cara de virtude, ele é virtuoso e é obediente às regras e às normas. Né? O ego dele é muito elevado. E quando eu tenho o pecado, a rebeldia, né? Aí eu já tenho que a virtude pode ser o pecado, a rebeldia pode ser... quando eu confronto um ao outro. E a objeção do poder da autoridade de ditar normas seguindo os seus interesses. Então, a virtude é a obediência, o pecado é a rebeldia, e a objeção a isso é a autoridade de ditar normas segundo os seus interesses. Então, olha, eu vou criar uma virtude, mas logo em seguida eu imponho uma obediência, eu imponho alguma coisa que você tem que fazer em nome disso aí. Agora eu vou falar de uma ética de dominação, né? O autoritarismo é uma ética fechada. Vamos lá. Quando eu pego nesses termos aqui, olha, vamos pegar agora o governo do Nicolás Maduro. Ele é um autoritarismo e a ética dele é fechada. Ele pode matar, ele pode explorar, ele pode mandar as pessoas embora, ele pode roubar, tá vendo? Isso é muito fechado. Ele tem a ética da dominação dele é diferente. Por exemplo, ele explora e domina as pessoas lá na empresa. Será que você parece com esse? Será que você é assim? Então, o bem e o mal são estabelecidos em função dos interesses das autoridades aí nessa ética da dominação. Agora, a autonomia. Não nega a influência externa, mas recoloca no homem a capacidade de refletir sobre as imposições, orientações e a sua ação para superar os condicionamentos. Vamos lá. A autonomia não é você sair fazendo o que você quer, não. É você refletir sobre o que é imposto para você. Mas se eu preciso fazer, será que isso não vai me causar nenhum mal? Será que eu fazendo assim, será que eu também não causo nenhum mal ao outro? Então eu tenho que começar a pensar, eu tenho que começar a refletir. E nos nossos ambientes de trabalho, daqui a pouco eu vou falar lá nas doenças, nas patologias sociais, aí você vai ver que faz todo sentido o que nós estamos falando agora. Somente o homem pode determinar, segundo a sua consciência moral, o que deve e o que não deve fazer. Então, está em você. Você vai determinar, conforme a sua moral, conforme o que você tem aí dentro de moral, determinar o que você deve ou não. Então, o auto é o próprio, o monos é a lei. Então, determine você o que você pode fazer dentro do poder, dentro da ética, dentro da dominação, dentro da virtude, do temor. Aí você tem que começar a saber tudo isso para você aplicar essas regulamentações e criar políticas. Aí eu já vou falando das políticas que sejam políticas não fechadas. Agora vamos pensar no centro de decisão, que é a consciência do indivíduo. Né? O que é isso, gente? Pressupõe conhecer diretamente valor e poder e apreciá-los. Olha, eu determinei valor, poder, virtude, dominação. Eu quero que vocês experimentem, analisem criticamente
e eleja um sistema de valor para si. Olha, eu tenho aí o bem e o mal, um do lado do outro, né? Você que tem que escolher, é a sua consciência que vai tomar isso. Então, dentro do trabalho, dentro da organização, você tem que ouvir as partes, sabiamente usar a sua ética e não a ética da dominação, uma política correta e fazer com que as coisas caminhem. Fora disso, o máximo que se consegue são comportamentos adequados sob controles externos. Então, quando eu começo a dominar isso, a minha decisão, quando eu começo a dominar a minha consciência em relação ao que é certo, ao que é errado, eu consigo tomar controles adequados na sociedade ou na empresa onde eu estou. Agora, a autoridade e a autonomia, né, dificulta a relação autoritária. Olha, se eu tenho autonomia, logo eu não vou deixar com que as pessoas sejam autoritárias sobre mim, pois o respeito não é obrigatório, não implica em medo, surge como resultado da atuação da moral, ou seja, da competência da interferência com discernimento e justiça, com que o indivíduo se relaciona com os demais. Sabe aquelas pessoas que elas nunca gritam, elas falam baixo e elas conseguem organizar tudo e ela tem sobre você uma coisa chamada autoridade. E formas de poder econômico. Aí eu tenho a riqueza, né, que organiza as forças produtivas. Eu tenho a ideológica, que é o saber, organiza o consenso. Eu tenho o político força, que organiza o poder de coerção, né, que é o poder de mando. O poder econômico é a riqueza versus a pobreza. Aí eu tenho ricos e pobres. O poder ideológico, a sabedoria versus a ignorância. Aí eu tenho sábios e os ignorantes. E o poder político, eu tenho a força e a fraqueza, os fortes e os fracos. Infelizmente, o mundo é dominado por essas razões e por essas forças. Então, fique atento ao poder e à política na sociedade, ao poder e à política dentro das organizações. Segue também, junto com essa videoaula, o material de apoio para que vocês possam acessá-los e possam produzir bons resultados. Tudo de bom para vocês, até a próxima videoaula.